Reviravolta na Colômbia, tá? O CNE, que é o TSE deles lá, decidiu multar a campanha do Gustavo Petro de 2022 em não sei quantos milhões de pesos lá, porque ele teria usado o dinheiro do narcotráfico na campanha, tá? O que chama a atenção, porém, do pessoal é que, de acordo com o artigo 109 da Constituição colombiana, a pena correta não seria apenas a multa, seria a destituição do cargo. Ou seja, essa decisão do CNE pode ser levada à Corte Constitucional da Colômbia e pode ser decidida a perda do cargo do Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, né? Lembra que o Gustavo Petro já está enfrentando uma eleição muito difícil ano que vem, por conta da esquerdice dele, né, a economia quebrando e coisa e tal. Recentemente ele sofreu a lei Magnitsky pelos Estados Unidos, e agora essa decisão do CNE, que na verdade já está sendo discutida há um tempão, tá? O CNE é o TSE deles lá na Colômbia, né? Vamos entender esse caso aqui, porque por enquanto, né, se você pegar aqui o post aqui do Léo Casura, ele fala aqui sobre, não, que ele pode perder o mandato, não sei o que lá, mas não. Por enquanto, o que foi decidido pelo CNE é a multa. Ele vai ser multado porque ele usou dinheiro do tráfico na campanha dele em 2022. O que eles estão dizendo é que, pelo artigo 109, ele deveria perder o mandato. Vamos entender esse caso aqui. Então tá aqui, ó. O Léo Casura coloca aqui que fim da linha para Gustavo Petro, o ex-guerrilheiro amigo do Lula e do Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral da Colômbia, que é o Tribunal Superior Eleitoral deles lá, o TSE deles lá, decidiu sancionar a candidatura presidencial de 2022 do comunista Petro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Sancionar no sentido de impor sanções, multas, multar a campanha do Gustavo Petro. Ou seja, o partido do Gustavo Petro vai ter que pagar uma multa grande para o Tribunal Superior Eleitoral deles lá, né? Aí ele coloca aqui, ó, de acordo com o artigo 109 da Constituição colombiana, Petro perderá a presidência da República. Isso daqui não foi decidido ainda, tá? O Petro ainda é o candidato da Colômbia, tá? Ele explica aqui, ó, após ser sancionado pelos Estados Unidos, o amigo do Lula e líder do narcotráfico posa de vítima e afirma que o combate ao narcotráfico, o cara que é amigo do Lula e é amigo do Maduro tá todo choroso com essa história toda, né? A decisão do CNE foi aqui, ó, 6-3, tá? O CNE é o, como eu falei, o TSE lá da Colômbia, e decidiu que a campanha do Gustavo Petro de 2022 teve fraude para arrecadar dinheiro e teve umas fontes de gastos proibidas e 3,67 milhões em ambas as voltas, né? Então você tem aí o gasto adicional e eles foram multados por isso. Está aqui a decisão da Transparência Colômbia, que está mostrando aqui, né? Transparência Internacional para a Colômbia. Bogotá, dia 27 de novembro de 2025, o Conselho Nacional Eleitoral determinou que a campanha presidencial de Gustavo Petro usou dinheiros, ultrapassou o topo do financiamento de campanha, gastou mais do que poderia, estabelecido na eleição de 2022, e sancionou com multas o gerente, a tesoureira e o auditor de campanha, bem como outros partidos, a Colômbia Humana e a União Patriota, que faziam parte da coligação que elegeu o Gustavo Petro, né? Então a decisão constitui um precedente histórico no sistema de controle, porque é a primeira vez que o CNE decide que uma campanha usou dinheiro ilegal lá na Colômbia, né? Essa acusação contra o Gustavo Petro já vem de muito tempo, referente ao filho dele, que tem várias ligações com o narcotráfico. O próprio Gustavo Petro tem um monte de ligação com o narcotráfico, né? Mas parece que foi o filho dele que colocou dinheiro do narcotráfico dentro da campanha do pai. O filho dele já foi afastado, está até sendo processado e coisa e tal. E agora o Tribunal Eleitoral deles lá, o CNE deles lá, decidiu multar a campanha do Gustavo Petro. Mas a coisa não para por aqui. Porque, em princípio, multar, assim, ok, é ruim para o Gustavo Petro, ele ficou, né, vai ter que pagar essa multa, uma multa chata, uma multa grande, coisa e tal. Mas, em princípio, ele continua presidente, né? O pessoal está aqui está a decisão também, tem mais algumas informações aqui do Conselho Nacional e coisa e tal. Mas aí tem a questão do artigo 109 da Constituição da Colômbia, que o pessoal está trazendo nessa coisa aqui, ó. Então, o artigo 109 da Constituição da Colômbia, aqui, ó, o Estado apoiará o financiamento dos partidos e movimentos políticos com uma pensão jurídica de conformidade com a lei, as campanhas que adiantarem os partidos. Aí fala aqui sobre toda a parte de campanha e prestação de contas e gasto eleitoral. Aqui no Brasil tem isso também. Acho um absurdo o fundão eleitoral, o Estado dar dinheiro para partidos. Acho um absurdo isso.
O partido que deu o jeito de conseguir o dinheiro dele lá para fazer campanha, pô. Que porra é essa de pegar o dinheiro que poderia ser usado na educação, na saúde, em outras coisas do Estado, para dar para político fazer campanha, porra? O político que quer fazer campanha que se rebole ali, porra. Sei lá, vai dar o cu na esquina, quem sabe arrecada alguma coisa. Não é problema meu, né? Agora, aqui, ó. Só que aí, vem aqui, ó, continua, fala um monte de coisa aqui, né? Aqui, ó. Para as eleições que se celebrarem a partir da vigência do presente ato legislativo, a Constituição da Colômbia, a violação do topo máximo de financiamento de campanhas devidamente comprovada será sancionada com a perda da investidura ao cargo. Ou seja, se o candidato gastou mais do que o topo, que foi exatamente a decisão que foi do CNE, o CNE decidiu aqui que não apenas ele usou coisa de narcotráfico, como ele ultrapassou o topo de gastos na campanha. A Constituição da Colômbia diz que a pessoa perde a investidura no cargo, ou seja, perde o cargo que ela ganhou. O Tribunal Superior Eleitoral lá não decidiu a perda do cargo do Gustavo Petro, mas é lógico que os partidos de oposição imediatamente estão entrando com ações no Superior Tribunal Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal deles, lá no STF deles, lá que eu não sei como é que chama, mas deve ter também um, pedindo exatamente isso, que se faça valer o artigo 109 da Constituição. Se ele gastou mais do que arrecadou, do que deveria, do que é o teto da campanha de eleição, e isso foi comprovado já, o CNE já definiu que ele gastou mais do que deveria, então a consequência pela Constituição colombiana é a perda do cargo dele. Então ele deveria perder o cargo dele de presidente. Vai acontecer isso? Não sei. A verdade é que o Gustavo Petro está muito fraco para as eleições do ano que vem. As eleições na Colômbia ano que vem é no início do ano, em maio do ano que vem. Tudo indica que ele vai perder, e vai perder feio, não vai chegar nem perto de ganhar. Mas, de qualquer forma, ele ser chutado da presidência seria mais um golpe para o Lula, porque recentemente o Peru também chutou a esquerda da presidência, o Equador, a direita ganhou também, a Venezuela está quase sendo chutada pelo Trump. Então, a gente já estava imaginando que quando chegasse ano que vem, na eleição do Lula, na tentativa do Lula de se reeleger em outubro, só teria o Lula de esquerda na América Latina. Ele e o cara lá do Uruguai, que acabou de ser eleito, mas o Uruguai é meio café com leite aqui na América Latina, né? Então ia ter basicamente o Lula de esquerda na América Latina. Agora pode ser muito antes disso, pode ser que nos próximos dias a gente já chegue nisso, porque os Estados Unidos, tudo indica, vai intervir na Venezuela, a Colômbia está para cair a qualquer momento, e se isso aqui aconteceu, o Gustavo Petro cai. E aí, meu amigo, o Lula já está sozinho, já comemora o Réveillon de 2026, já saboreando a derrota dele, a derrota da esquerda na América Latina. Seria lindo se acontecer. Vai acontecer? Não sei. A Constituição determina. Os partidos da oposição estão entrando na corte eleitoral, na corte constitucional deles lá. E prova já tem. A corte eleitoral já definiu por 6 votos a 3 que realmente ele gastou mais do que devia e fez fraude e usou dinheiro do narcotráfico e também ultrapassou o limite. Vamos torcer por isso, vai ser lindo se acontecer.